Pessoal, só complementando então o vídeo anterior, tá? Colocando os valores numéricos agora, que eu fiz o cálculo, né? Para fechar aquele exercício que a gente acabou de discutir, né? Então, o primeiro que ficou pendente aqui é o número de rotações por segundo desse apito naquele exercício, né? Então, digamos, essa frequência aqui é 3 sobre 206 π vezes a velocidade do som. A velocidade do som é da ordem de 343 metros por segundo, tá? É um valor típico para a velocidade de propagação, né? Então, jogando esse número aqui, 343, aí o resultado dessa frequência rotacional do apito é 1,6 rotações por segundo, tá? 1,6 RPS, tá? Então, de novo, essa frequência aqui não é a frequência do som que é emitido pelo apito, não é o F0, é o número de rotações por segundo nesse movimento circular, tá? Então deu 1,6 RPS, tá? Rotações por segundo. E aqui a frequência mínima detectada pela pessoa, que acontece nessa situação aqui, né? Quando o apito está se afastando dela, essa frequência detectada mínima é 486 Hz, tá? A frequência original é 500. Como a fonte está se afastando, essa frequência detectada ela cai para 486 Hz. Tá legal? Então isso fecha o exemplo que a gente estava discutindo. Aí agora aqui nesse último tópico, esse é um tópico complementar, tá? É o caso do efeito Doppler da luz, tá? O que acontece, pessoal? Não sei se vocês já tiveram curiosidade de olhar aí na literatura, aí nas reportagens, como que na astronomia a gente faz para determinar a velocidade de corpos celestes, né, galáxias, estrelas, enfim, distantes em relação a nós, né, em relação à Terra. Como que a gente consegue fazer esse tipo de medida? Tá? Para objetos, né, para corpos celestes que estão relativamente próximos aqui de nós, por exemplo, se a gente pega outros planetas do Sistema Solar, ou cometas, asteroides, enfim, corpos que orbitam o Sol, né, medir a velocidade desses corpos é uma coisa relativamente simples de ser feita, porque eles estão próximos de nós, né? Claro, próximos que eu falo dentro de uma escala astronômica, né? Se a gente pega aqui a distância da Terra até Plutão, claro, é uma distância enorme, levando em consideração os padrões do nosso dia a dia. Mas comparado, por exemplo, com outras escalas astronômicas, por exemplo, a distância da Terra até o centro da Via Láctea, é uma distância de 25 mil anos-luz, cerca de 25 mil anos-luz, né? Ou seja, a luz que é emitida pelos corpos, pelas estrelas, enfim, pelos corpos que estão lá no centro da galáxia, essa luz demora 25 mil anos para chegar até nós. E isso sim é uma distância astronômica, vamos dizer assim, né? Então, comparado com essa distância, a distância entre os planetas do Sistema Solar ela é relativamente curta, né? Então, nesse caso, quando você tem corpos que estão próximos da Terra, você consegue determinar distâncias com precisão e aí observando um planeta, por exemplo, né? Ou um asteroide, ou um cometa, observando esse corpo celeste várias vezes ao longo de vários dias, você consegue determinar com precisão a velocidade dele, usando uma trigonometria, né? E usando as medidas de tempo. Agora, o problema é quando você tem corpos muito distantes. Porque aí a própria determinação de distância já é um problema, né? Determinar distâncias com precisão em astronomia é uma tarefa difícil. E quanto mais distante o objeto está, mais complicado é ainda para você determinar essa distância, né? É um parâmetro básico, mas ele não é muito simples de ser medido. Então, medir distâncias, em geral, não é uma coisa trivial em astronomia, e medir velocidades também não é, né? E quanto mais distante o corpo celeste está, mais complicado é essa tarefa, né? Mas então como que a gente consegue fazer? Por exemplo, digamos que você tem uma galáxia que está bem distante de nós, tá? E você quer saber a velocidade dela do ponto de vista nosso, aqui da Terra, né? A velocidade U, velocidade relativa, entre a galáxia e o seu observatório, por exemplo, né? Onde você está fazendo as suas medidas, né? Como que a gente consegue fazer isso? Usando o efeito Doppler da luz. A luz, quando ela se propaga no vácuo, ela é uma onda de natureza eletromagnética. Se ela é uma onda, ela também sofre efeito Doppler. Então, por exemplo, essa galáxia aqui, ó, ela está se afastando de nós, tá? Então, ela está emitindo frentes de onda com um certo comprimento de onda, lambda zero,
mas como essa galáxia está se afastando de nós, o comprimento de onda que nós vamos detectar aqui no nosso observatório vai ser diferente do comprimento de onda que foi emitido por aquela fonte. Ou, pensando em termos de frequência, né? A frequência detectada dessas ondas eletromagnéticas vai ser diferente da frequência que é emitida pela fonte. Tá? O que acontece aqui, pessoal? No caso da luz, as equações do efeito Doppler da luz, elas são diferentes das equações do efeito Doppler para o som. Tá? Para a gente fazer o cálculo preciso, né, chegar na formulação correta para o efeito Doppler da luz, a gente precisa levar em conta efeitos relativísticos, tá? Coisa que não é assunto aqui do nosso curso. Né? Então, tem algumas diferenças fundamentais entre o efeito Doppler da luz e o efeito Doppler do som. Basta dizer o seguinte, né? Um dos princípios básicos da relatividade é que é o seguinte, isso seria assunto para uma física 4, né? Coisa que a gente não tem aqui na formação de vocês. Né? Mas, assim, só para mencionar, é o seguinte, a diferença básica entre o comportamento da velocidade da luz e da velocidade do som. Quando a gente deduziu a equação do efeito Doppler do som, eu falei para vocês assim, ó gente, vamos considerar que as velocidades do som, da fonte e do detector são dadas em relação ao chão, por exemplo, que é o meu referencial de repouso. Né? Então eu media, por exemplo, a velocidade das ondas sonoras do ponto de vista de um referencial de repouso. No caso da luz, isso não faz sentido, porque um dos postulados básicos da relatividade diz o seguinte, que a velocidade da luz, a velocidade da luz no vácuo, que é 300 mil km por segundo, essa velocidade é sempre a mesma, independente do referencial. Então, por exemplo, digamos que você está lá dentro de uma nave, você está dentro de uma nave espacial, e aí você acende uma lanterna. A nave espacial está viajando nesse sentido e a luz está viajando nesse sentido também. Digamos que você está viajando a uma velocidade, sei lá, de 100 metros por segundo, né? E a luz, né, quando você acende a lanterna, a luz viaja com a velocidade de 300 mil. Né? Do ponto de vista da física clássica, qual que seria a velocidade da luz do seu ponto de vista que está pilotando a nave? Seria, do ponto de vista da física clássica, essa velocidade seria 300 mil menos o 100. Né? Então a velocidade da luz seria menor, a velocidade da luz do seu ponto de vista seria menor do que 300 mil. Mas de acordo com a relatividade isso não pode acontecer. De acordo com a relatividade, a velocidade da luz vai continuar sendo 300 mil km por segundo, independente da sua velocidade ou da velocidade da nave que você está pilotando. Você pode estar caminhando com uma velocidade altíssima, você está caminhando com uma velocidade muito alta nesse sentido. Aí você acende a lanterna, independente da sua velocidade, a luz vai se afastar de você sempre com a velocidade de 300 mil km por segundo. Então, aquelas esquisitices que acontecem em relatividade, de tempo relativo, espaço relativo, aquelas coisas que a gente vê aí nas reportagens, aqueles efeitos de dilatação de tempo, contração do espaço, aquelas coisas estranhas, acontecem de forma a manter a velocidade da luz sempre constante, independente de qualquer referencial. Então, independente do seu estado de movimento no espaço, a velocidade da luz no vácuo tem sempre o mesmo valor. Essa é a diferença fundamental com relação ao som. Isso não é verdade para o som, porque o som não se propaga no vácuo, né? O som não tem essa propriedade. Tá legal? Então, assim, só para mencionar, esse é o motivo fundamental do fato de as equações do efeito Doppler da luz serem diferentes das equações do efeito Doppler para o som, né, que é o efeito Doppler clássico. Mas a gente sabe que quando você tem velocidades, né, dos corpos muito menores do que a velocidade da luz no vácuo, o resultado do tratamento relativístico ele converge para o resultado do tratamento clássico. Então, se eu tenho, por exemplo, essa galáxia aqui, está se afastando de nós a uma velocidade muito menor do que a velocidade da luz, que é o que normalmente acontece, né? Normalmente aí nas situações que a gente vê no dia a dia, e mesmo na astronomia, eu diria que na maioria das situações, eu tenho velocidades relativas
menores do que 10% da velocidade da luz. Então, os efeitos relativísticos, eles são desprezíveis. E eu posso usar o resultado clássico. E é isso que eu vou fazer aqui. Tá? Então, embora o jeito correto seja, o jeito correto de tratar esse problema seja do ponto de vista relativístico, eu vou tomar o limite onde essa velocidade é muito pequena em comparação com essa. E aí, nesse limite, eu posso usar a física clássica. Tá? Posso desprezar os efeitos relativísticos. Tá bom? Então, aí o que eu tenho é o seguinte, né? Você está aqui no seu observatório e essa galáxia está se afastando de você. Qual que é a frequência que você vai detectar, né, para essas ondas luminosas, né, essas ondas eletromagnéticas que a galáxia está emitindo? Tá? Bom, usando a equação do efeito Doppler, né, nesse limite, eu tenho que a frequência detectada vai ser F0, aí vem aquele fator, né, velocidade da onda naquele meio, né, que no caso é o vácuo, então a velocidade C, né, mais a velocidade do detector. Aqui em cima vai aparecer a velocidade do detector, só que a velocidade do detector, do ponto de vista da Terra, né, a nossa velocidade é zero, a gente está parado em relação à Terra. Eu vou medir as velocidades do ponto de vista da Terra. Né? Então aqui em cima tem a velocidade do detector, que é zero, né? E aqui embaixo é a velocidade da luz, né, da onda, naquele meio, que é o vácuo, e a velocidade da fonte, que no caso é o U, né, essa velocidade de afastamento da galáxia. Né? Aí a gente tem que ver, esse sinal aqui, será que ele vai ser positivo ou negativo? Como essa galáxia, digamos que ela está se afastando de nós, então se ela está indo para lá, eu vou detectar frequências mais baixas. Né? Se a fonte se afasta do detector, a frequência detectada é mais baixa. Então esse sinal aqui de baixo tem que ser positivo. Né? Então aí vamos fazer o seguinte, vamos dividir em cima e embaixo pela velocidade da luz, C, tá? Que é aquele valor ali, muito grande, 300 mil quilômetros por segundo. Não é 300 mil quilômetros por hora, é 300 mil quilômetros por segundo. Se eu quiser converter isso aqui para quilômetros por hora, eu tenho que pegar isso e multiplicar por 3.600. Aí eu vou ter a velocidade em quilômetros por hora. Então, uma velocidade absurdamente alta, né? Vamos dividir em cima e embaixo por C, tá? Então, o numerador dividido por C vai dar 1. O denominador aqui, ó, esse termo dividido por C vai dar 1. Esse aqui dividido por C vai dar U sobre C. Então, eu tenho frequência detectada é igual a frequência emitida pela galáxia vezes 1 sobre 1 mais U sobre C, né? Onde U é a velocidade relativa, nesse caso a velocidade de afastamento, tá? Aí, gente, aqui é o seguinte, esse U é muito menor do que C. Aí eu vou usar uma propriedade matemática das funções quando eu tenho esse argumento aqui, ó, U sobre C, muito pequenininho. Tem um assunto que vocês estudam lá no cálculo, que é chamada de série de potências, né? Você pegar uma função e expandir numa série de potências, né? Quando eu tenho uma função do tipo 1 mais x elevado a n, eu posso usar aquela série de Taylor, né? Para que é um assunto que vocês já estudaram lá no cálculo, eu posso pegar essa função e representar como um somatório de muitos termos, envolvendo x, x quadrado, x ao cubo, x à quinta, x à quarta, x à quinta e por aí vai, tá? Então eu posso pegar isso aqui e expandir num somatório, envolvendo potências do meu número x. Se esse número x for muito pequenininho, eu posso pegar aquele conjunto de somatório, né, aquele conjunto de parcelas, pegar aqueles termos x quadrado, x ao cubo, x à quarta e desprezar. Porque se eu tenho x tendendo a zero, quanto maior a potência dele, menor vai ser o número. Né? Pega um número pequenininho e eleva a 10ª potência. Vai dar um número menor ainda. Né? Então aqui, ó, naquele somatório, eu vou pegar só os dois primeiros termos. A partir do termo x quadrado, eu vou desprezar. Vou pegar só o termo linear, né? O termo de ordem zero e o termo linear. Então, usando a série de Taylor, eu digo o seguinte, que eu descubro, né, que 1 mais x elevado a uma potência qualquer é aproximadamente igual a 1 mais nx. E isso é válido, essa aproximação é válida quando x é muito pequeno. Né? E é justamente o que eu tenho aqui, ó. Olha só, f' é f0 vezes 1 mais U sobre C elevado a menos 1. Esse camarada aqui está fazendo o papel de x e o menos 1 é o meu n.
Então eu vou usar essa identidade, essa aproximação nesse caso, né? Então vai ficar o seguinte, isso aqui, esse termo vai ser aproximadamente f0 vezes, ó, 1 mais x elevado a n é 1 mais nx, então vai ficar 1 mais o meu n é menos 1, então vai ficar, na verdade, negativo, e o meu x é u sobre c. Meu x é u sobre c, né? Então, a f' é f0 vezes 1 menos u sobre c. Vamos expressar essa equação não em termos das frequências, mas em termos do comprimento de onda, porque normalmente, em astronomia, é muito mais fácil você medir comprimentos de onda do que medir frequências, tá? Usualmente, a gente expressa as coisas em termos de lambda, não em termos de frequência, tá? Então, relacionar os dois é muito fácil, né? Porque a gente sabe o seguinte, a velocidade c, né, da onda, eu sei que a velocidade c no vácuo, do ponto de vista da fonte, isso é lambda 0 vezes f0, né? Comprimento de onda emitido, frequência emitida. Do ponto de vista do detector, essa mesma velocidade, ela é lambda linha vezes f linha. Frequência detectada, comprimento de onda detectado, né? Então vamos reescrever essa equação usando isso aqui, tá? Vou passar para o lado de cá. Então vamos ver. O meu f' é a mesma coisa que c sobre lambda linha, né? Então eu vou ter aqui c sobre lambda linha, isso é igual, né? Na verdade isso vai ser aproximado, né? Porque eu estou usando o resultado, estou usando essa aproximação aqui, ó. Então vai ser f0, o f0 é c sobre lambda 0. Então c sobre lambda 0 vezes, o que sobrou lá? 1 menos u sobre c. 1 menos u sobre c. Né? Então vai cortar essa velocidade da luz aqui no vácuo e aqui também. Né? Então daí eu tiro o seguinte, que aqui invertendo essa relação, eu vou ter aqui, né? Isso aqui é 1 sobre lambda linha. Eu quero inverter essa relação, né? Então eu vou ter aqui lambda linha é igual. Vou pegar 1 sobre lambda 0, vou inverter também, né? Então vai ficar lambda 0 vezes 1 menos u sobre c elevado a menos 1. Lambda linha, ou seja, o comprimento de onda detectado lá no observatório é igual ao comprimento de onda que foi emitido pela galáxia, 1 menos u sobre c elevado a menos 1. Aqui, de novo, eu vou usar aquela identidade, né? Eu vou usar essa aproximação que vem lá da série de Taylor, né? Eu tenho, na verdade, aqui, ó, 1 menos x elevado a n, né? Então, esse menos u sobre c, eu vou chamar de x, tá? Então, aí eu vou ter, né? Vou ter uma outra aproximação agora para aquele termo ali. Então, o meu lambda linha é igual a lambda 0 vezes. Então, aqui, ó, esse menos u sobre c é o meu x, tá? Então, o resultado daquilo ali vai ser 1 mais nx. Então, vai ser 1 mais... Quem que é o meu n? Quem está fazendo o papel de n naquela expressão ali? Ó? É o menos 1, né? 1 mais n vezes x. Quem que está fazendo o papel de x naquela equação ali? Ó? Justamente menos u sobre c. Então, isso aqui vai me dar o seguinte, né? Que lambda linha é igual a lambda 0 vezes 1, aqui menos com menos dá mais, né? 1 mais u sobre c. 1 mais u sobre c. Tá quase pronto, né? Agora, é o seguinte, lambda linha é igual
lambda 0 mais, não é só aplicar a propriedade distributiva aqui, ó, mais lambda 0 vezes U sobre C. Então, eu quero fazer o seguinte, lambda', eu quero fazer a diferença, tá? Lambda' menos lambda 0, então, ó, comprimento de onda detectado no meu observatório, menos o comprimento de onda que foi emitido pela fonte, dividido por lambda 0, é igual a U sobre C. Esse número aqui, pessoal, esse lambda' menos lambda 0 sobre lambda 0, ou seja, a diferença entre comprimento de onda detectado e comprimento de onda emitido, né? Aqui ela emite lambda 0 e o que chega para nós é o lambda'. Essa diferença relativamente ao lambda 0, a gente chama de desvio para o vermelho, né? Essa relação, esse termo aqui, ó, essa razão, né? Esse termo todo aqui, ó, é o que a gente chama de redshift. Redshift a gente representa pela letra Z, né? Z é o meu redshift, ou seja, é o meu desvio para o vermelho. Por que desvio para o vermelho? Porque olha só, quando essa camarada aqui está se afastando, quando essa fonte está se afastando de nós, né? O comprimento de onda que a gente detecta é maior do que o comprimento de onda original, né? Então, a gente fala que o comprimento de onda que foi emitido, ele foi desviado para o vermelho, né? Ou seja, por que desviado para o vermelho? Porque o vermelho, a cor vermelha, é uma cor que tem um comprimento de onda mais elevado, né? Então, a gente fala que esse comprimento detectado é maior do que o comprimento original. Então, ele foi desviado para o vermelho, ou seja, o comprimento de onda detectado foi desviado na direção dos maiores comprimentos de onda, ou seja, na direção do vermelho, né, que a gente chama de redshift. Se essa fonte tivesse se aproximando da gente e aparecer, né, refizesse todo esse cálculo aqui, ó, e aparecer um sinal negativo aqui, ó, significa que o lambda' seria menor do que o comprimento de onda original. Aí eu teria um blue shift ao invés de redshift, né? Porque se a fonte está aproximando da gente, então o comprimento de onda detectado é menor do que o comprimento de onda original. E a cor vermelha, a luz vermelha, tem um comprimento de onda mais baixo do que o comprimento de onda vermelho. Por isso que a gente fala de redshift se eu tenho um aumento no lambda e blue shift se eu tenho uma diminuição do lambda. Tá? Então, aí na prática é assim que a gente determina a velocidade das coisas, né? A velocidade dos corpos muito distantes, né? Porque, digamos, essa galáxia aqui, ela emite uma linha correspondente à transição eletrônica do átomo de hidrogênio, né? Então, as transições eletrônicas do átomo de hidrogênio, você conhece o lambda 0, você conhece das tabelas, dos catálogos. Então, você conhece o comprimento de onda que a galáxia emitiu, você conhece o comprimento de onda medido lá no seu detector, lá no seu telescópio, e você consegue determinar a velocidade de afastamento ou de aproximação daquele corpo, né? Você consegue medir o redshift ou o blue shift, né? E o curioso disso tudo é que é o seguinte, quando você observa galáxias muito distantes, todas elas estão se afastando de nós. Para galáxias que estão mais próximas, umas estão se afastando e outras se aproximando. Mas se você pega galáxias muito distantes de nós, todas elas estão se afastando de nós. Ou seja, o comprimento de onda de todas elas estão desviados para o vermelho. O meu Z é positivo. E quanto mais distante elas estão, maior é o Z e maior a velocidade de afastamento. Essa é uma das evidências, né, talvez a maior delas, é uma evidência experimental de que, de fato, o universo está em expansão, né? O universo, em larga escala, ele está em expansão. Porque se as coisas distantes estão todas se afastando de nós, então significa que o espaço entre nós e as coisas, né, distantes, as galáxias distantes, esse espaço está dilatando, né? Então, e é por causa dessa dilatação do espaço que eu meço sempre redshifts, né? E tanto maiores quanto maiores a distância
dos objetos em relação a nós, né? Teve um Nobel de Física de 2015, se não me engano, onde os astrônomos mediram supernovas, né, que são estrelas massivas em estágios finais da sua vida, né? Eles coletaram dados para estrelas supernovas muito distantes de nós, né? E conseguiram medir a taxa de expansão do universo, né? E aí venceram o Nobel de Física, né? Com base nesse conjunto de observações a partir das supernovas, tá? Então, assim, gente, isso é um assunto bem curioso, né? Bem interessante, mas se um dia vocês virem aí na literatura, né? Nas reportagens, redshift, desvio por vermelho, vocês sabem que esse termo se refere ao efeito Doppler para a luz, ok? E todo esse cálculo aqui que a gente fez foi levando em conta o efeito Doppler clássico para a luz, ou a aproximação clássica para o efeito Doppler da luz, ok? Então, beleza, gente, aí isso encerra totalmente, né, os conteúdos aqui da Física 3, né, e aí então a gente retoma as aulas durante a resolução das listas de exercícios, ok?